O que há de errado com Pedro? Pedro foi o rei da América sob o comando de Dorival Júnior, quando teve, enfim, a oportunidade de ter uma sequência como titular. E este ano, com Vitor Pereira, apresentou o melhor início de ano de toda a sua carreira. Estava muito bem, era um dos jogadores que estava bem com o treinador português do início do ano. A resposta fácil é dizer que Sampaoli roubou os talentos do jogador, que o seu esquema não o favorece. Mas será que é verdade? Então vem comigo falar sobre tática sem tatiquês. Se você gosta de comentários táticos durante as partidas e não encontra isso na televisão ou nas transmissões dos jogos, eu te convido para fazer parte do clube de membros. No clube de membros deste canal, você encontra comentários táticos em todos os jogos do Flamengo. Então, em todos os jogos do Flamengo, eu estou lá mandando comentários por áudio táticos sobre a partida enquanto ela está acontecendo. R$5 por mês, acho que não é nada, e a gente aumenta a nossa interação, você pode sugerir pautas, etc. Vamos falar do Pedro, né? O que rolou com ele? O que está acontecendo? O Flamengo precisa do Pedro e o Pedro também precisa jogar bem para continuar sendo convocado para a seleção, como foi novamente, para continuar sendo o cara admirado por todos e rei da América. Bom, vamos lembrar como era o contexto dele com o Dorival. Com o Dorival, ele jogava ao lado do Gabriel, mas como todas as dinâmicas de ataque daquele time basicamente aconteciam pelo lado direito, só o lado direito tinha profundidade, primeiro com o Mateuzinho, depois com o Rodinei, apenas o lado direito entregava jogadas de profundidade. Pelo lado esquerdo, o lateral esquerdo era o Felipe Luiz, e o meia que caía por ali era o João Gomes, que era muito defensivo, quase nunca caía por ali em diagonal. Então a parte esquerda do campo quase nunca era ocupada ofensivamente. Às vezes o próprio Pedro ocupava, mas muito raramente. As dinâmicas aconteciam pelo lado direito, com a saída do Gabigol da área e a aproximação do Arrascaeta, que jogava centralizado, e a profundidade do lateral daquele setor. Aquilo deixava a área completamente livre para o Pedro ocupar aquela área sozinho. Aquele espaço todo, ele sabia se movimentar bem e sabia aproveitar, segurar marcadores e também marcar os seus gols. Com o Vitor Pereira, apesar de diferente a formação, o contexto para ele acabava acontecendo muito parecido em último terço do campo, ali na fase final do campo. O Flamengo, a maioria das vezes, atacava com os dois laterais ao mesmo tempo e o Gabigol jogava numa linha alinhado ao Arrascaeta e acabavam ficando ali juntos atrás do Pedro. Então, novamente, o Pedro não tinha concorrência de ninguém dentro da área, não tinha limitação do espaço que ocupava dentro da área, ocupava a área inteira, ficava no meio dos dois zagueiros centrais e segurava esses dois, tabelava, era acionado para esse tipo de tabela e muito também na bola longa, tanto no time do Dorival quanto no time do Vitor Pereira. O Gabigol, por outro lado, com o time do Vitor Pereira, acabou tendo muita dificuldade e agora, recente, tanto que reclamou, e também com o Dorival, apesar do gol na final da Libertadores e mais uma vez o seu caráter heróico aí com a camisa do Flamengo, dentro do time, passou alguns jogos sem fazer gol, inclusive teve uma sequência sem fazer gol, que você vai lembrar, e não foi aquele Gabigol, né? E falaram muito que ele era um Gabigol armador, Gabi assistência, também não teve muita assistência. Sim, o Gabigol não jogou tão bem quanto talvez você imagine com o Dorival. Chegou o Sampaoli e implementou a dupla de ataque propriamente dita, com uma dinâmica que tem um homem a mais na frente, ao invés daqueles 5 homens fazendo uma espécie de W, 2 triângulos bem desenhados, onde uma dinâmica acontece pelo lado esquerdo e a outra dinâmica acontece pelo lado direito. Normalmente, até essa foto está invertida, normalmente o Pedro ocupa o lado esquerdo dessa dinâmica, junto com Ayrton Lucas e Gerson, no lado mais produtivo do Flamengo. No lado direito, fica Gabigol
o lateral direito, que tem sido o Wesley, e um dos volantes ali, ou o Everton Ribeiro, quando está saudável, né? Ou o próprio Arrascaeta, quando está saudável. E o que acontece aí? Ao contrário do último ano, as dinâmicas acontecem pelo lado esquerdo e não pelo lado direito. Então, as jogadas são construídas pela esquerda e finalizadas mais no lado direito, muitas vezes. E o Pedro, com dificuldade de participar dessas construções e fazer os intercâmbios, trocar com o Gerson, trocar com o Ayrton, sendo desafiado a interpretar essas novas funções, talvez esteja caindo de rendimento. Mas a gente vai falar sobre isso com dados, com números, para também desmentir algumas coisas que possam estar na sua cabeça. Enquanto isso, jogou mal na última partida, perdeu pênalti, cavou pênalti bizarramente, mas é fato que o Gabigol sobe de produção a cada jogo. Com esse formato, o Gabigol deixou de ter a dificuldade de entrar na área porque há um espaço, digamos assim, reservado para ele, naquela função. Então ele tem conseguido entrar na área e também sair dela com a facilidade que ele tem. Atacar a última linha, está até mais leve, aparentemente, o Gabigol. Já o Pedro parece estar com menos mobilidade do que ele tinha e ele tem regras de ação mais delimitadas e não pode ficar ali ocupando o centro da área nessa formação. Vamos agora também explorar outros aspectos. Em amarelo, mostarda, são dados do Pedro com o Vitor Pereira, no melhor início de temporada dele, da carreira, e em azul com o Sampaoli. Eu separei 8 jogos do Sampaoli que o Pedro iniciou, tirando o jogo contra o Maringá. Não faz sentido, porque é um outlier, né? Como diriam, o jogo contra o Maringá. Com relação aos jogos com o Vitor Pereira, eu tirei os jogos de estadual, que são moleza. Deixei os jogos de Mundial, jogos decisivos ali de estadual e Recopa. Analisando por aqui, a gente vê que no primeiro tempo dos jogos com o Vitor Pereira, ele recebeu 22 bolas longas para fazer duelo aéreo. Com o Sampaoli, apenas 7, participar menos do jogo. Mas o time tem uma saída de bola melhor. Nos segundos tempos, com o Vitor Pereira, a mesma média, e com o Sampaoli caindo bem. Vocês vão ver como a queda no segundo tempo é um padrão. Aqui, número de gols. Os 3 gols do Pedro com o Sampaoli foram no primeiro tempo. Lembrando que não estão aqui os gols contra o Maringá, porque foi um outlier, digamos assim, contra o adversário muito mais fraco, a gente tirou para melhorar a análise. Com o Vitor Pereira, ele também fez 3 gols no primeiro tempo, mas fez 5 gols em segundas etapas. Com o Sampaoli, ele não faz gols em segundo tempo. A assistência, ele quase não dá. Nem passe para assistência, tanto que eu tirei daqui. Chutes a gol, importante aqui. Com o Vitor Pereira, mesma média, 10 e 12, até aumentando no segundo tempo. Com o Sampaoli, 8 e 5, caindo no segundo tempo, de novo. Os toques dele na área, com o Vitor Pereira até aumentavam de 13 para 17, com o Sampaoli 9 toques na área, ou seja, é o cara que toca menos na bola dentro da área agora com o Sampaoli, porque ele tem um espaço da área para ele, não a área inteira para ele. Com relação aos passes recebidos, muita gente tem a impressão de que o Gabigol não toca para ele. Enfim, bom, isso não é bem uma verdade, né? Ele recebeu 34 passes nos primeiros tempos com o Vitor Pereira, 35 com o Sampaoli. 40 nos segundos tempos com o Vitor Pereira, 32 com o Sampaoli, mesma ordem de grandeza. Agora, os passes feitos, percebam de novo uma queda. Primeiro tempo do Pedro com o Vitor Pereira, 55 passes, com o Sampaoli igual. Só que no segundo tempo, de novo, a queda. 34 no segundo tempo contra 56. Ele foi substituído em um dos jogos analisados mais cedo, mas também foi substituído em mais de um jogo, 2 jogos, um pouco mais tarde com o Vitor Pereira. O primeiro tempo, os passes certos. Percebam como ele participa menos, mas nem tanto a menos. E no primeiro tempo ele faz 38 com o Sampaoli, 45 com o Vitor Pereira e cai no segundo tempo em participação. A queda no segundo tempo ela é muito caricata com o Sampaoli e ela é muito maior do que a diminuição eventual de minutagem.
Interceptações tem um lado positivo. O Pedro agora com o Sampaoli executa muito mais trabalho sem bola avançado. Então, 10 interceptações no primeiro tempo com o Sampaoli, só 6 com o Vitor Pereira, e não tinha tantas obrigações. Já no segundo tempo, ele cai. Recuperações de bola no campo de ataque. Essas 10 com o Sampaoli, do Vitor Pereira, 7, sendo 4 no campo de ataque. E no segundo tempo, cai de novo para 2. No Vitor Pereira, ele se mantém. Os duelos defensivos, 10 no primeiro tempo com o Sampaoli e 11 com o Vitor Pereira. Com o Vitor Pereira se mantendo o número e com o Sampaoli reduzindo o número. Vocês perceberam o quanto ele cai nos segundos tempos? Deu para notar alguns padrões aí? Primeiro, algumas coisas que correspondem a padrões do time, como, por exemplo, as bolas longas que ele recebia com o Vitor Pereira e agora com uma saída de bola melhor, o goleiro participando, a bola indo mais no chão, ele recebe menos. Os duelos aéreos ele não precisa mais duelar. As interceptações aumentando, ou seja, ele precisa marcar alto, tem obrigações maiores de fechar a linha de passe. Mas a queda nos segundos tempos é um parâmetro muito claro. Isso é uma coisa claríssima dos dados. E por que será que ele cai tanto no segundo tempo? Eu tenho algumas teorias para isso. Pode ser físico, né? Eu acho que a queda é tão abrupta que não é possível que seja só física, mas pode ser física. E mais, pode existir um componente de mentalidade aí. O Pedro tem errado mais as jogadas, está claramente mais incomodado em campo. E aí entra um componente dele, Pedro. A gente viu no último ano, seja com o Dorival, seja com o Vitor Pereira, o Gabriel se desdobrando para interpretar uma outra função e se adaptar ao parceiro, Pedro. Só que a gente não está vendo isso, ao contrário. O Pedro, não sei se por vontade ou por intuição, é um cara que aparenta ser muito satisfeito com a forma como ele atua e não querer muitas mudanças. Talvez por isso não tenha dado certo lá na Europa, por um outro motivo do que o seu colega. O trabalho sem bola parece ser um desafio muito grande que ele nos primeiros tempos tem tentado, inclusive contra no último jogo o Cruzeiro, ele foi bastante ativo ali na primeira etapa. Nos segundos tempos, a queda é muito clara e característica. Com bola, ele participa menos, tem que se movimentar mais, ocupa um espaço menor no campo e claramente se incomoda com isso. No início dos jogos, nos primeiros tempos, ele até dá a sequência, participa mais do jogo. No segundo tempo, parece se esconder ali um pouco ou cansar e ficar meio que de saco cheio para aquilo que tem que fazer. Então, seja por um fato ou seja por outro fato, o Pedro se aproxima de uma saída eventual do time. Eu ficaria surpreso se o Sampaoli entrasse contra o Fluminense com os dois atacantes. Inclusive, dada a forma como precisa enfrentar o adversário, eu nem acho que isso seja indicado. Eu acho que o mais indicado seria entrar somente com um deles, executando bem e colocar o Pedro no segundo tempo, caso precise de gol. Fato é que Pedro caiu de rendimento. Fato é que isso é fato também, tem a ver com o posicionamento dele em campo, com o Sampaoli. E fato é que também um cara do nível dele deveria poder se adaptar. Afinal de contas, a gente viu o contrário acontecer e a gente viu o próprio Gabigol ser impactado também por isso. Uma coisa que é legal falar é que muita gente fala, tá vendo esses técnicos posicionais? A gente pode lembrar que antes dessa fase com o Dorival, a melhor fase do Pedro tinha sido com o Domenech, que bebe tanto da água do jogo de posição quanto o Sampaoli. Isso nada tem a ver com o jogo de posição, e sim com a ocupação de espaço que cada treinador pede. Com o Dorival, o Gabigol até tinha um espaço maior do que com o Vitor Pereira para entrar na área. Mas como as dinâmicas todas aconteciam pela direita, ele acabava jogando muito fora. Fato é que cada treinador vai potencializar alguns e talvez não potencializar outros. E cabe a estes outros saber usar a sua versatilidade ao seu favor e a favor da equipe. Especialmente a favor da equipe.
Talvez isso esteja faltando para o Pedro. Talvez a própria capacidade dele ser um pouco mais versátil também esteja o atrapalhando. O que você achou? Comenta aí, deixa o teu like, se inscreve no canal, que eu fui.